Oi? Bom dia a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva com o atleta Bruno Mendes. Bom dia, Bruno Mendes. Prazer falar com você. Gostaria que você falasse da expectativa do jogo, né, de segunda-feira contra o Botafogo. Como que está sendo essa preparação junto com o técnico Humberto Louser e a equipe? Bom dia a todos. Está sendo muito boa, né? A gente vem preparando, ainda mais com 2 vitórias aí consecutivas. O ambiente fica bem melhor, né? E a gente já está preparando bem para esse jogo. É um jogo importante para a sequência aí. Sabemos que vai ser um jogo difícil, também pela qualidade da equipe do Botafogo. Mas, se Deus quiser, vamos lá para poder buscar a vitória. Bom dia, Bruno Mendes. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. Qual que é a sensação de voltar para casa e ser um dos artilheiros do Guarani no campeonato? Bom dia. É bom demais, né? Poder retornar, poder ajudar ao Guarani. Não só eu, né? Mas a equipe toda está fazendo um grande campeonato aí. Os atacantes estão fazendo bastante gols. Eu fico feliz por estar podendo ajudar, né? Tendo a sequência aí, fazendo esses gols aí. Da sequência, continuar trabalhando para poder ajudar a instituição Guarani. Bom dia, Bruno. Letícia, do Globo Esporte. Ainda falando sobre essa questão da artilharia, eu queria que você comentasse essa briga sadia aí entre os Brunos, né, do Guarani. Claro que cada um exerce uma função diferente, o Bruninho joga mais pela esquerda, você mais centralizado, o Bruno José pela direita, mas é uma disputa sadia pela titularidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre como está sendo isso e contasse para a gente também um bastidor aí, como que é a relação com o Louser, quando ele precisa falar com vocês, todos Brunos, todos xarás, né? Se ele usa algum apelido, o que ele faz para poder identificar vocês três, como que é isso nos treinos, no jogo, enfim. Essa briga boa é bom para o Guarani, né? Essa briga sadia aí, quem sai ganhando é o Guarani. Isso é o fruto do trabalho de cada um, né, da equipe, né? Isso daí demonstra nos treinamentos e a gente leva para os jogos para concluir em gol, né? Fico feliz por estar podendo ajudar e ali, como você falou do Louser ali, para saber falar, chama pelo sobrenome, né? Mendes, ou Bruninho, ou José, para tentar dar uma diferenciada ali, mas isso é bom, ele chegou agora aí, eu pude trabalhar com ele em 2018, né? Que a gente subiu para o campeonato, na Série A1 para o Campeonato Paulista, e ele podendo retornar, poder ajudar a gente aqui, com certeza vai fazer um grande trabalho para poder ajudar a gente. Tudo bem, Bruno? Antônio Lupe, Rádio CBN. Para o jogador que está no banco, quando ele é chamado, é difícil, né? E principalmente você entrou em campo, se não me engano, com 39 minutos do segundo tempo. E aí a gente até brinca, né? Pô, o que será que o treinador falou? Vai lá e resolve, faz o gol para a gente vencer. 2 minutos em campo, você recebe a bola, domina, ajeita o corpo e acerta um chute de muita felicidade. O que passou na tua cabeça para você tomar essa decisão, que é a mais difícil, né? A tomada de decisão para acertar o chute e, consequentemente, dar vitória ao Guarani? Cara, a gente que está ali no banco, ali, que entra às vezes no segundo tempo, tem poucos minutos ou tem bastante minutos ali, muita concentração, tem que ter muito foco, olhar, ver o jogo como está sendo ali, os pontos negativos do adversário, saber onde que está sendo os pontos fracos deles ali para poder a gente atacar, né? Por isso que a gente tem que estar ligado, tem que estar focado ali, não pode perder o foco. E é isso, eu tive poucos minutos nesse último jogo, mas ali estava focado, concentrado. Exaltar também o João Vitor ali, que ele pôde não deixar a bola sair, tocou para mim, poucos segundos ali eu ajeitei o corpo e mirei o gol, olhei para o gol e falei, vou finalizar, e graças a Deus pude ser feliz ali, fazer um belo gol. Bruno Mendes, em relação à última partida, né, contra o Mirassol, o Guarani ganhou, mas na sua opinião, Bruno Mendes, que o Guarani precisa melhorar para o jogo de segunda-feira, né? Na sua opinião, o que precisa melhorar para vocês conseguirem os 3 pontos contra o Botafogo na segunda-feira? Cara, sempre tem que melhorar, nada tá bom, né? Não pode acomodar. Tem os pontos ali que a gente tem que ajustar, tem que melhorar. Isso é com o professor Humberto, ele vai ajustar a gente ali. E tem que exaltar, né? Esses 2 jogos aí consecutivos de vitória, não foi fácil, né? 2 adversários ali que tá brigando em cima da tabela, e a gente fez o nosso dever de casa, né? Que era vencer e buscar os 3 pontos dentro de casa. Agora temos um adversário difícil fora de casa,
ajustar esses pontos aí que a gente tem que para acertar, para poder ir lá e buscar também, se Deus quiser, a vitória fora de casa. Ô Bruno, conta um pouco pra gente da disputa entre você e o Derek, já que vocês dois têm 5 gols no Campeonato Brasileiro. Cara, isso daí quem ganha é o Guarani, essa disputa sadia, todo mundo ali unido, quem eu sempre falo isso, né? Quem está no banco ali, quem entra, não só são 11 atletas que jogam, mas é a equipe toda, são 30, né? Todo mundo que tiver a oportunidade ali, que precisar, tem que dar conta, tem que ajudar, entendeu? Porque é o Guarani que ganha com isso, né? Isso é muito bom, né? Tem um elenco qualificado que pode ajudar o Guarani. Bruno, vou transmitir aqui uma pergunta do meu colega Júlio Nascimento, do GE. Globo. É o seguinte, com o gol feito na última quarta-feira, você passou o Ricardo Xavier e agora é o 4º artilheiro do século. Você está a 3 gols do próximo da lista e a 13 do segundo. Isso serve como uma inspiração para você aumentar ainda mais a sua história no Guarani? Com certeza, né? Fico muito feliz com isso, né? Com esse quebrando o recorde, né? E pessoalmente fico muito feliz, né? Com certeza vou trabalhar mais ainda para poder ajudar o Guarani, para poder bater essas metas aí, quebrar esse recorde aí. Fico muito feliz com isso, com carinho, né? Ainda mais pela história que eu tenho aqui no Guarani, desde a base, o profissional, minha ida, volta, entendeu? Pude ser campeão aqui. Isso, com certeza, fico muito feliz com isso. Mais uma pergunta, eu queria saber como que é a sua relação com o Loser, né? Vocês foram campeões juntos em 2018, na Série A2. Você acha que facilita para você trabalhar com um treinador que já te conhece tão bem? Isso ajuda, né? Ele me conhece, eu também conheço o trabalho dele, isso ajuda, né? E ele chegou há pouco tempo também, tá botando o trabalho dele, passando para os atletas, né? Que às vezes tem atleta que não chegou a trabalhar com ele, mas eu pude já trabalhar e conhecer o trabalho dele, isso facilita, né? Ele é um grande profissional, uma grande pessoa, e se Deus quiser vai dar bons frutos para nós aí. Ô Bruno, a última vez que você esteve no Brasil foi no Guarani em 2018, né? Depois ficou um bom tempo aí no Japão. O que você percebeu de mudança em Série B, em estilo de jogo, nesse seu retorno ao futebol brasileiro? Mudou muito da tua última passagem aqui? Ou você acha que se assemelha? Estilo de jogo, se está mais físico, se os atacantes têm mais espaço, se diminuiu essa questão? Mudou alguma coisa? Eu acredito que sempre muda, né? Ao longo dos anos aí vai mudando um pouquinho, né? Tem que estar bem fisicamente preparado, mentalmente, entendeu? Tecnicamente ali, depende muito do treinador, né? Mas eu acredito que é pouca coisa, né? São poucas coisas ali que vai mudando ao longo dos anos, mas eu fiquei 4 anos fora, né? E para mim adaptar, voltar, não leva um pouquinho de tempo, né? Mas graças a Deus eu consegui pegar isso rápido, né? Ainda mais aqui no Guarani. E, graças a Deus eu tenho uma história aqui e sempre Deus me abençoa sempre aqui quando eu volto aqui. Isso me deixa mais feliz, mais tranquilo para poder fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Está encerrada a entrevista do atleta Bruno Mendes. Valeu, rapaziada. Obrigado, viu?